Olá, este é o Band News no Mundo. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Beatriz Ferretti. Nesta semana, Donald Trump teve uma vitória avassaladora nas eleições norte-americanas e vai voltar à Casa Branca como o 47º presidente dos Estados Unidos, depois da posse que acontece em 20 de janeiro do ano que vem. A vitória dele surpreendeu parte do mundo e também os próprios institutos de pesquisa que mostravam que Donald Trump estava tecnicamente empatado com a candidata democrata Kamala Harris. Para entender o impacto da vitória de Trump nos Estados Unidos, no mundo e, claro, aqui no Brasil, como que a vida dos brasileiros pode ser afetada a partir da entrada, mais uma vez, de Donald Trump no governo americano, eu estou com 3 convidados hoje. Primeiro, aqui no estúdio comigo, Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER, e também Urian Fancelli, mestre de Relações Internacionais. Bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E a gente também vai fazer conexão diretamente com Washington, D.C., a capital americana, com o nosso enviado especial, Edgar Maciel. Oi, Edgar, bom dia. Bom dia, Beatriz. Prazer estar contigo. Vamos começar. Turma. Obrigada. Edgar, vamos começar com você, então. Eu queria entender como que está a atmosfera aí nos Estados Unidos, depois da vitória de Trump. Bom, no dia seguinte, falamos muito sobre a ressaca dos democratas diante dessa derrota, que foi muito grande, e também da felicidade dos republicanos que conseguiram não apenas a vitória na Casa Branca, mas também a maioria no Congresso, uma maioria na Suprema Corte, com as possibilidades de que Trump pode até indicar no seu próximo mandato 2 juízes para a Suprema Corte. Como está o clima por aí? Olha, Beatriz, aqui no Distrito de Colômbia, é uma instituição democrata, acho que é um momento de reflexão. Conversando nas ruas, principalmente com os eleitores, eles estão te olhando um pouco para dentro para tentar entender um pouco essa onda vermelha que aconteceu nas urnas. E eles conseguem entender também, porque parte deles tem essa reflexão de que a economia não tem sido muito boa nos últimos 4 anos. Desde que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, passando por Miami, Washington, D.C., Virgínia, Pensilvânia, todos os estados que a gente visitou nessa cobertura, o assunto economia foi predominante em todas as entrevistas que a gente fez. Tentamos introduzir a questão do aborto, a questão da democracia, a questão da pauta verde, mas a economia prevaleceu muito, todos os papos que a gente teve. Teve uma entrevista que me marcou muito na Pensilvânia, quando a gente foi conversar com eleitores democratas, também eleitores republicanos. Uma eleitora democrata, ela falou: olha, eu vou votar na Câmara, mas eu vou estar com dor no coração, porque eu não posso negar que durante o governo Trump eu tive uma vida muito melhor, mesmo passando pela pandemia. Então deu para ver esse clima nas ruas, e eu acho que talvez seja a pauta aí para a gente conversar um pouco, que a campanha da Câmara não conseguiu captar esse descontentamento ou conseguir transmitir bem as promessas de campanha, principalmente para essa classe média americana, Beatriz. Urian, você acha que os democratas acertaram em colocar a Kamala Harris? Agora acho que fica mais claro que não, né? Porque se teve um desafio que ela tinha pela frente era se distanciar daquilo que a população achava que não tinha dado certo no governo Biden. Então, talvez, se tivessem de fato feito um processo de primárias para seleção de um candidato ou candidata que não fosse ela, que pudesse apresentar propostas novas, afastando, né, do governo Biden, talvez esse candidato ou candidata seria visto como novidade e, por sua vez, ter mais chance de ser eleito. Mas também deixar o Biden não dava, né? Porque ele deixa a Casa Branca, né, Edgar, com uma popularidade baixíssima, né? Baixíssima. E nessa tentativa aí de apontar dedos de quem é o grande culpado aí pela derrota dos democratas, o presidente Joe Biden tem sido preferido por aqui, porque ele deveria ter desistido antes, para dar tempo dessa campanha se desenvolver, dar tempo de a Câmara ir mais às ruas, dar tempo das propagandas fazerem efeito, de ela conseguir transmitir essa mensagem de que ela não era o governo Biden, de que as promessas de campanha dela eram totalmente diferentes. Acho que faltou esse tempo suficiente para essa mensagem colar na mente do americano, ter mais confiança de que Biden e Kamala não eram a mesma coisa, não era uma temporada 2 de governo Biden. Donald Trump já tinha avisado que ia concorrer à Casa Branca havia 700 dias, ainda durante as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. E a Câmara teve 107 dias, ou seja, só a partir daí já teve uma desvantagem enorme para tentar se mostrar até para os americanos, já que ela foi uma figura muito apagada, principalmente no início da gestão
de Joe Biden, e ela era desconhecida, aliás, por grande parte do eleitorado americano. Agora, Roberto Dumas, o Edgar falou o ponto-chave, que foi a economia, né, que trouxe essa vitória para Donald Trump. Por que os americanos têm essa impressão de que o Trump é melhor para a economia do país? Veja, quando o Biden entrou, infelizmente, você teve os resquícios da pandemia. O que aconteceu? Você pegou no meio da pandemia? Não, você não pegou no meio da pandemia. Só que a pandemia fez com que muitos países passassem a comprar coisas mais próximos de casa. Por exemplo, nearshore, friendshore e fazer um pouco em casa, para não ficar dependente num país só. Você está falando mal da China? Não estou falando mal da China. Você não pode ficar dependente num país só. Depois veio a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo subiu, o preço do gás subiu, a inflação subiu e o Jerome Powell, presidente do Banco Central Norte-Americano, Federal Reserve, teve que puxar a taxa de juros. A inflação chegou a 8%. Quer dizer, para os Estados Unidos, isso é uma coisa muito alta. Então, agora a inflação está comportada. Mas conversando e até lendo muitas vezes, quando a gente ouve norte-americanos falando, ele falou o seguinte: tudo bem, a inflação, o que ela é? Ela é a subida de preços. Mas os preços estão mais altos, em média, 20% comparado com o que era Trump. Veja, o preço subiu. Não está subindo. Então, a inflação está comportada, mas são preços mais altos. Porque a inflação é um fenômeno dinâmico, é a subida de preço. O preço está mais alto e isso eles reclamaram demais. O que é natural, veja, você não pode chegar e falar a culpa é da Ucrânia, a culpa é daqui. Não, a culpa é do governo. Todo mundo acaba colocando a ponta do governo, mas você teve choques de oferta no meio do caminho que prejudicaram a economia do mundo. A Band está com 4 enviados especiais a Washington, né? E eles estão sentindo no bolso esse preço alto que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Esse alto custo de vida. O Edgar, o Luiz Megali, que está aí com vocês, né? Apresentador da Rádio Band News FM, participou conosco na Band News TV também ao longo da semana. Ele que já morou aí, falou que levou um susto quando chegou em Washington, porque realmente está tudo muito caro nos Estados Unidos. Dá um exemplo, assim, para a gente do dia a dia por aí, o quanto que isso realmente está mais caro? Olha, Beatriz, eu tive aqui antes da para restaurante, para pegar um Uber, para comprar uma água, tá tudo o triplo do preço. E o americano tem sentido isso. Ontem mesmo, para comer um pedaço de pizza, muito próximo daqui de Washington DC, a gente está muito próximo da Casa Branca, a gente tem que se deslocar como brasileiro para áreas mais populares para conseguir se alimentar com o dinheiro que a gente tem, porque não cabe no bolso. E quem mora aqui também sente isso. As áreas latinas, a gente visitou ontem aqui em Washington DC, precisa comer menos na rua, precisa tentar comprar o máximo com desconto possível, achar um desconto ali e comer em casa, não consegue comer tanto nos restaurantes. E a gente sente como turista, trabalhando aqui, isso no bolso. Uber, o dobro, o triplo do preço. Gasolina, que os americanos têm reclamado muito aqui. Quando eu estive aqui estava custando mais ou menos 2, hoje está quase próximo de 4 um galão de gasolina aqui em Washington DC. Então, tudo isso somado na conta, no fechamento do mês, não, a equação não fecha, né? Tem muita gente que dizia, olha, eu gastava $150 por semana para fazer as compras do mês no mercado, da semana no mercado, hoje eu estou gastando 400. Meu salário não acompanha isso. Aí não teve como descolar a Kamala Harris disso, né? Ela também acabou levando a culpa por essa questão. Orian, o Edgar falou dos latinos e surpreendeu porque o Trump foi melhor com os latinos do que Kamala Harris. A questão econômica influencia, mas tem outros fatores também que explicam esse fenômeno? Eu acho que a questão econômica é bastante importante, se a gente olha como um todo. Foi o principal fator decisivo na hora dos eleitores escolherem, né, seu candidato, mas tem a questão dos costumes também, né? Apesar do Trump ter um discurso bastante forte contra a imigração, muitas vezes até com um toque de xenofobia, já falou em alguns comícios que os imigrantes iam poluir o sangue norte-americano, por exemplo, né? Mas a gente tem que lembrar que grande parte desses imigrantes latinos são de segunda, terceira geração e, além de tudo, eles são católicos, são conservadores e acabam se identificando mais também naturalmente
com a campanha do Trump, que tem uma proposta conservadora, do que com a campanha da Kamala Harris, progressista. Os próprios latinos, que são votantes, né, são eleitores lá nos Estados Unidos, eles também defendem uma política rígida migratória, né? Porque eles também entendem e aí compram esse discurso de Trump que uma entrada irregular de imigrantes pode tirar o trabalho ali, pode encarecer o custo de vida deles também, né? E tudo que eles querem é garantir o American Way of Life, ter uma vida confortável e barata lá no país, né? Eu vejo que quando o Trump usa esse discurso de imigração, ele está, na verdade, colocando um combo ali, está colocando não apenas a questão da imigração em si, mas o que isso traz. E, de acordo com a narrativa dele, isso traz violência. Ele fala que a criminalidade tem aumentado no país por conta daquela entrada de pessoas que são soltas das instituições mentais, apesar de falar disso sem nenhum dado de um instituto sério que corrobore isso. Então, esse é um fator. E o outro é com base também no medo, mas aí é relacionado à oportunidade, que é justamente isso, né? Dessas pessoas entrarem e roubarem aqueles empregos que, teoricamente, seriam dos norte-americanos. Vamos falar mais de economia, Dumas? Guerra comercial está de volta com Trump? Não há a menor dúvida. A guerra comercial, veja, esse praticamente foi uma das principais bandeiras de Trump. Ele já falou, não sei se eventualmente vai implementar ou não, mas que as tarifas praticamente para todos os países que ele transacionando devem subir de 10% para 20%, entre 10% e 20%. Para a China, 60%. Qual é o impacto disso? Se você pegar, por exemplo, o relacionamento, as tarifas entre Estados Unidos e China, conforme Trump subia a tarifa dos bens chineses, os chineses subiam as tarifas dos bens norte-americanos. Então, uma guerra comercial, se aumenta 20% daqui, eu aumento 20% dali. Então, você compra de mim, você vai pagar mais caro. Eu compro de você, acaba ficando mais caro. E isso prejudica, junto com o que nós falamos, que nós estamos diversificando nossas cadeias de suprimento e profanando as vantagens comparativas, o preço, a inflação fica mais pegajosa. Ela é difícil de ficar controlada, por vários motivos. Então, por exemplo, tem uma coisa que a gente sempre diz, esse negócio de que a inflação vai voltar, como era nos anos 2000, e como era as taxas de juros nos anos 2000, 0, 0,25, 1, esse período acabou. Com Trump ou sem Trump. Com Trump tende a intensificar mais ainda. Então, a inflação está caindo, as taxas de juros estão caindo, mas não vão voltar como era nos anos 2000. O Brasil pode se beneficiar, de alguma forma, com essa retomada da guerra comercial, com essa imposição de Trump de barreiras comerciais e aí afetando principalmente a China? Que é justamente aquela conversa que a gente estava tendo no intervalo aqui. Depende de que setor você é. Depende de que segmento econômico. Muita gente fala, eu prefiro Trump, eu prefiro Câmara. Não, pera um pouquinho. Quem é você? Quem é você? Que setor econômico? Por exemplo, se você pegar o gráfico das exportações agrícolas brasileiras para a China, ela subiu drasticamente na época do primeiro mandato Trump. E as exportações agrícolas dos Estados Unidos para a China chegaram a cair. Ou seja, então a gente pode pensar, se continuar, se o passado for uma boa previsor do futuro, que dado que os Estados Unidos vão colocar uma bruta tarifa de 60% em todos os produtos chineses e 200% em cima de carro elétrico, como é que os chineses vão revidar? Provavelmente pode revidar comprando menos agronegócio dos Estados Unidos. Nesse ponto, o agronegócio se beneficia. Mas, como eu estava falando, o meu amigo aqui, muito provavelmente também o que eu vendo para os Estados Unidos vão ser taxados. A questão é saber quem ganha mais, o que prevalece. O chinês comprando mais de mim compensa a maior tarifa nos Estados Unidos? Na minha opinião, eu acho que compensa. Eu Quer posso comentar? Claro. Não, fazer uma pergunta para o professor, mas para algo que ele estava falando antes, sobre a inflação subir, né? O JP Morgan fez ali um cálculo e ele estima que pode ser que aumente a inflação nos Estados Unidos em até de 1,5% a 2%, por conta dessa política de tarifas do Donald Trump. E aí, o Donald Trump também, ao mesmo tempo, ele já fez algumas afirmações dizendo que, por exemplo, ele gostaria de interferir no Banco Central norte-americano
tentando aí talvez substituir o atual presidente antes do fim do seu mandato. Então, gostaria de saber se, de fato, o senhor acha que existe essa possibilidade dele tentar influenciar a política monetária de maneira mais direta, né, para compensar justamente aí isso que aconteceria com a inflação. E, de novo, como que isso poderia aí afetar a gente no Brasil? Veja, primeiro, a inflação vai ficar um pouco mais alta do que, pode até cair, mas vai ficar mais alta do que a gente esperava que iria recuar. Por vários motivos. Porque você está com uma política fiscal expansionista e você está com uma política inflacionista. O que é essa política inflacionista? Não tem jeito. Se você colocar uma tarifa no mundo inteiro, isso vai ficar mais caro para você. Outro, que nem você bem comentou. Olha, os imigrantes, tudo bem, são ilegais, alguns são legais, aquela coisa. Isso é um choque de oferta, vai faltar mão de obra. Então a inflação começa a ficar mais pegajosa. Em relação ao Federal Reserve, presidente do Banco Central, Jeremy Powell, lembra muito bem o que aconteceu no Brasil. Eu não acho que vão perder a independência do Federal Reserve, do Fed, mas ruído atrapalha, assim como atrapalhava os ruídos em relação à autonomia do Banco Central brasileiro. Você falar que é contra a independência, os mercados falam, puxa vida, ele pode entrar no Congresso e revogar a independência. Não acho que vai acontecer, mas o mercado aproveita qualquer ruído para fazer. No Brasil, dado que a inflação tende a ser mais alta lá, a curva de juros futura subiu. Ou seja, os títulos norte-americanos estão pagando mais. Se o título norte-americano está pagando mais, por que eu vou investir no Brasil? Eu vou investir nos Estados Unidos, então o meu câmbio deprecia, por isso que chegou a beliscar 5,86, 5,90. Voltou porque o que acontece? Todo mundo compra no boato e vende no fato. Mas a tendência é do dólar apreciar frente às outras moedas, principalmente o euro, porque a Europa é um país que pode perder muito com esse negócio da OTAN, e os países emergentes, veja também, por exemplo, o que aconteceu com a moeda do peso mexicano, depreciou drasticamente. E eu ainda quero saber do Bitcoin, mas antes disso, vamos enriquecer ainda mais o nosso debate, trazendo para a sala também o Lucas Balassi, que é o jornalista aqui da sala digital Band Google. Vai falar para a gente que economia é um termo bem buscado nessas eleições também, né, Lucas? Tudo bem? Oi, Beatriz, todos que acompanham o Band News no mundo. E pois é, olha, esses dados do Google dos últimos 20 anos nos ajudam a entender a preocupação dos americanos com a inflação. A gente tem esse gráfico aqui que mostra como em períodos sem alternância de poder, né, a reeleição de Barack Obama em 2012, as pesquisas por inflação diminuem, caíram 30%, mais ou menos, cerca de 30% ali. Já em anos em que há alternância de poder, há um maior volume de pesquisas de interesse dos americanos sobre o termo inflação. Inclusive, né, nessa eleição de 2024, esse interesse mais que dobrou em relação a 2020. Já em 2020, cresceu 23% em relação a 2016. E quais as perguntas que os americanos fizeram nos últimos 30 dias sobre esse assunto, né? Duas delas se destacaram bastante. Primeiro, querendo saber os planos do Trump para a economia e também perguntando, a economia está ruim? Então, essas dúvidas sobre inflação que ajudaram, claro, a definir as eleições. Volto para vocês. Tá certo. O plano econômico para Trump, então? Veja, eu não acho que a economia está ruim. Eles estão crescendo. Mas PIB não enche, não coloca comida na mesa, né? Não coloca. O desemprego está 4,1%, mas pelo que eu li e que a gente acompanhou o plano econômico de Trump, ele não tem nenhuma política de cortar gasto. Veja, tem problema. A dívida pública em relação ao PIB nos Estados Unidos está 123%. São 35 trilhões de dólares de dívida. Tem problema? Não teria se o custo de carregamento que eu tenho que pagar de juros em cima dessa dívida fosse baixo. Agora ele está subindo. Então, além dela estar mais alta e vai crescer, ela vai ficar mais cara. Então, isso pode prejudicar, provavelmente, quer dizer, com taxa de juros mais alta, ter um crescimento menor nos Estados Unidos, apesar de todo ter o expansionismo que se percebe. E pelo lado da balança comercial também, né? Edgar Maciel, você tem Bitcoin? Tinha, viu, Beatriz? Me arrependi. Se arrependeu de ter vendido. E aí você, Orian? Não tenho Bitcoin. Olha, eu tenho alguns amigos que têm e estão felizes da vida, porque
disparou, né, com a vitória de Trump, ele que prometeu liberar o Bitcoin, é isso, né? Veja, eu penso o seguinte, não é que vai liberar o Bitcoin. O Bitcoin, ele é um bom ativo para você guardar e ter uma reserva. Mas eu não acho que ele vai substituir uma moeda. Por quê? Porque você precisa de uma autoridade monetária. Porque, veja, se eu tenho Bitcoin, eu quero mais é que ele valorize. Se eu tenho um choque de uma pandemia, um choque de oferta e meu PIB despenca, qual é a função do Banco Central? Imprimir moeda. Ora, se eu tenho uma pandemia e eu que sou responsável, que é o Nakamoto, etc., eu não gostaria que imprimisse moeda e o meu valor do meu Bitcoin caísse. Então, eu não acho que o Bitcoin, eventualmente, vai substituir as moedas. Por outro lado, dá para fazer uma reserva de valor com ele. Vamos falar de geopolítica também, porque o mundo em guerra acompanhou o resultado das eleições nos Estados Unidos e eu queria entender com o Urian quais países ficaram felizes e quais ficaram tristes com a volta de Donald Trump. Bom, a gente mostrou alguns mapas durante a semana aqui na Band News, né, durante a apuração dos votos e, de fato, aqueles países que ficaram mais contentes, em grande parte, são países mais autocráticos. Então, a gente pode colocar principalmente Rússia, né? O Vladimir Putin até já fez uma afirmação dizendo que estaria disposto a conversar com os norte-americanos, né? Falou basicamente que agora a bola está com os norte-americanos. Então, pode ser que isso aconteça em breve. Há relatos de que o Donald Trump, mesmo fora do mandato, já tenha conversado pelo menos 7 vezes com Vladimir Putin. Então, podemos esperar algo nesse sentido. Benjamin Netanyahu também ficou bastante feliz em Israel, porque entende que o Donald Trump ele continua apoiando incondicionalmente Israel naquela luta contra grupos terroristas na região. Viktor Orbán, na Europa, ficou bastante feliz, apesar de haver também uma preocupação por parte de outros líderes europeus, justamente por conta dessa guerra comercial que pode surgir, da imposição de tarifas, né? OTAN também, a OTAN ela está preocupado porque o Donald Trump já se demonstrou cético em relação à aliança, já ameaçou retirar os Estados Unidos da aliança quando era presidente, durante uma cúpula em 2018. Então, quem falou isso foi o Joe Bolton. Inclusive, tinha uma foto maravilhosa, não sei se você lembra, o Trump de braço cruzado e o Macron, se eu não me engano, a Angela Merkel olhando para ele assim, do tipo... Puxa vida, você não vai fazer nada em relação à OTAN? Ele fala, não, isso daqui para mim é uma morte cerebral. Você lembra daquela foto? Uma foto vagamente maravilhosa, que explica muito. Desculpa te Não, interromper, imagina. Então, assim, a gente tem que entender que a OTAN, sendo uma aliança de 32 países, sendo a maior parte países europeus, e os Estados Unidos o maior contribuinte, né, realmente ficaria desmantelada. Então, há quem discuta, inclusive, a entrada da União Europeia como membro da OTAN para tentar suprir o que é hoje a presença norte-americana, mas que seria algo para o longo prazo também, porque o poder bélico que tem os Estados Unidos, nada se compara no mundo, né? Existe o fator Taiwan, também, então Taiwan não ficou feliz com essa notícia, porque o Trump já afirmou que se Taiwan quiser proteção, vai ter que pagar por essa proteção. E aí, por esse lado, acredito que a China também fique mais feliz, né? Porque um lado feliz para um lado triste. Entende que seria talvez um pouco mais fácil tentar se aventurar ali. Vou chamar de novo a participação do Lucas Balassi para falar mais sobre essas buscas relacionadas às eleições americanas e o nome de Donald Trump. A gente sabe que o Trump, antes de ser político, era um artista de televisão, um verdadeiro showman, apresentador. Então, as buscas pelo nome dele por si só sempre foram maiores por ele sempre estar na mídia, né? E parece que isso não mudou nas eleições, né, Lucas? Olha, Beatriz, as buscas sobre Trump e Kamala também ajudam a contar um pouco da história dessa eleição. A gente tem aqui um comparativo nos últimos 30 dias nos Estados Unidos e a cada 10 pesquisas sobre os candidatos, 6 são sobre Donald Trump e 4 sobre Kamala Harris. Donald Trump, que é uma figura extremamente midiática, né? Conseguiu com isso muitos resultados positivos na sua própria carreira como apresentador, mas também o levou a vencer aquela primeira eleição em 2016 e agora ajudou também na eleição de 2018.
2024, já que aquele plano do fale bem ou fale mal, mais fale de mim. Por outro lado, Kamala Harris se destaca também porque, tendo 4 a cada 10 buscas, ela apela a um público mais jovem, consegue aí apoio de muitos artistas muito grandes, né, que ajudam aí, pedem voto nela, apesar de não ter convertido nas eleições, pelo menos ajudou ela a ter um interesse maior durante esse período de campanha. Inclusive, a gente olha aqui as pesquisas das últimas 3 eleições, olha como o Trump é sempre muito mais buscado do que os candidatos democratas, né? Então é um desafio para os democratas na próxima eleição também vencer essa batalha midiática. E é por isso que eu pergunto para vocês, essa batalha midiática tem tanta influência assim no resultado? Eu acredito que sim, porém não funcionou na intensidade em que os democratas esperavam, né? Porque apesar da Kamala Harris ter tido o apoio de diversos artistas, então a gente coloca lá desde Taylor Swift, que é a pessoa com um dos maiores números de seguidores, imagina se não tivesse tido. Então, será que esse resultado seria ainda mais discrepante? Fica difícil da gente saber. Como que isso reflete aí, Edgar, essa participação das celebridades? Você sente que teve impacto, que os americanos se preocuparam com isso? Eu acho que não, Beatriz. Por exemplo, Taylor Swift, Lady Gaga foram ao palco aí no último comício da Kamala Harris lá na Filadélfia, que é um grande reduto democrata, pedindo para que, por exemplo, se respeite a democracia. Rick Martin também falando sobre a questão dos porto-riquenhos. Acho que isso não influenciou tanto. Edgar Maciel, diretamente de Washington, D.C. Obrigada pela participação, hein? Vou terminar então com o Urian e o Dumas fazendo uma pergunta. A gente sempre quer entender o impacto de um resultado eleitoral pelo mundo, e ainda mais quando a gente fala da maior economia do planeta, aqui no Brasil e para os brasileiros. Mas eu queria entender o quanto o Brasil importa para os Estados Unidos também. Primeiro, diplomaticamente, Urian. O Brasil é a maior economia da América Latina, é o 5º maior país do mundo, 6ª maior população, então é bom manter boas relações, né? Os Estados Unidos são o 2º maior parceiro comercial do Brasil, atrás da China, então não é algo que deve ser descartado. Donald Trump tem uma postura mais isolacionista, então ele não é um grande fã das instituições multilaterais, mas vejo que o Brasil potencialmente ele deve sofrer algum tipo de influência, ou pelo menos o governo norte-americano deve tentar ter o Brasil como aliado para pressionar Venezuela, agora mais do que nunca, né? Lembrando que o Donald Trump ele é bastante duro, ele vai ser bastante duro em relação à Venezuela, mas fora isso, acho que o Brasil perde um possível aliado na luta contra as mudanças climáticas, já que não vai ser claramente uma prioridade para o Donald Trump. E é isso, acho que o presidente Lula errou ao declarar alguns dias antes apoio a Kamala Harris. Dumas, o quanto a gente importa para os Estados Unidos economicamente? Veja, nós temos uma balança comercial praticamente equilibrada. Estamos com um déficit de $1 bilhão nos últimos 12 meses. Mas que nem colocou, é o nosso 2º maior parceiro comercial. Me preocupa um pouco o jeito diplomático que o Brasil está falando sobre a rota sul global, de querer ampliar os BRICS, colocar a Etiópia, não colocar a Venezuela, colocar o Irã. Veja, se desconfigurou. É óbvio que isso é uma zona de influência chinesa. E a gente repete, todo mundo fala, a gente sabe. Países têm que ter interesses, países não têm que ter amigos. Muito cuidado com o que se fala. Por exemplo, teve declarações do Lula muito contrárias a Trump, não é para falar esse tipo de coisa. Eu tenho interesse, eu quero ter uma equidistância, tanto em relação à China e uma proximidade em relação aos Estados Unidos e à China. Eu não quero me meter em assuntos e fazer parte de um bloco que eventualmente está parecendo anti-ocidental. Por outro lado, é importante fazer parte desse bloco porque pelo menos o Brasil, estou falando dos BRICS, pelo menos o Brasil tem um poder de decisão, de vetar ou não vetar. Ou seja, mas o bloco é completamente anti-ocidental. Que bom, então vamos deixar pelo menos o Brasil lá dentro, ele pode ter um poder de decisão como nós tivemos, como vetamos a entrada da Venezuela. É melhor estar lá do que estar fora.
Perfeito. Roberto Dumas, professor de Economia do INSPER, Uriah Fancelli, mestre de Relações Internacionais. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Lembrando que a posse de Donald Trump é em 20 de janeiro do ano que vem. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos desse resultado eleitoral até lá também. Obrigada pela sua companhia aqui. Este foi o Band News no Mundo. Até o próximo episódio.